o Entre Linhas de hoje começa com O Rio do Desejo, longa-metragem baseado no conto O Adeus do Comandante, do escritor Milton Ratum. Dirigido por Sérgio Machado, o longa é ambientado na região da Amazônia e mostra três irmãos apaixonados pela mesma mulher. Sérgio, como é que um conto de ação tão sintética quanto O Adeus do Comandante redundou num longa-metragem como O Rio do Desejo? Estava escrevendo um outro filme, um outro roteiro, a gente ia começar a filmar e tivemos um problema, ficamos parados. Aí eu procurei uma amiga minha, fiquei angustiado, né, de ficar um tempo sem fazer nada, esperando o filme voltar. Aí eu procurei uma amiga minha, a Josélia Aguiar, que a gente é colega de faculdade, e ela é crítica literária. Eu falei com ela, me diz aí, quais são os 10 livros mais interessantes? Ela falou, mais que isso, eu vou te levar na livraria, vamos fazer uma feira, aí você traz. Aí eu comecei a ler os livros, mas aí quando eu cheguei no Cidade Ilhada, eu falei, não, é por aqui que eu quero. E a grande dúvida foi qual dos contos adaptar. Eu pensei em adaptar vários, fundir, diferente, como fazer isso. Era uma operação. Aí eu fui procurar o Milton. E ele falou para mim o seguinte, o conto é uma pontinha do iceberg. Antes ele sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Ele tem muitas anotações no papel e anotações mentais sobre o passado, o futuro dos personagens de cada conto. Ele é o escritor dos sonhos, né, de qualquer adaptador, porque ele, além de não ter nenhum apego no sentido de ficar exigindo nada, ele ajudou o tempo inteiro, né? Tudo que eu escrevia, a gente mora pertinho, né? Eu falava, eu escrevi isso, aí manda aí. Aí ele mexia, copidescava, fazia correções para coisa amazônica, correções geográficas, correções no falar. Foi uma parceria, durante todo o processo ele teve muito perto. Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, Naira. Que outros elementos você acha que estão presentes da obra do Milton no Rio do Desejo, além daqueles que a gente encontra no conto? Eu acho que a coisa mais bacana da obra do Milton é aquilo que não está dito, né? É que existe sempre uma realidade meio misteriosa que comanda a vida dos personagens, como se o passado, de alguma maneira, inexoravelmente influenciasse no presente. Então, acho que tem uma coisa de mistério, de coisas não ditas. Nesse conto, inclusive, tem um flerte quase com o sobrenatural. A trama em si são três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher, mas o que eu acho que há de magnífico nisso é justamente aquilo que além disso, né, é a personagem da mãe deles, que é um personagem que não aparece, mas que está super presente, do pai. Tem uma ideia de repetição quase psicanalítica. Exatamente, né? Assim, de você estar sempre repetindo. A história familiar, né, ela fica sempre latejando e se inocula na vida dos outros. Sem que você queira. Aquele ali é o pai de vocês? E cadê a foto da mãe? Tem foto da mãe aqui em casa, não. E o quê? Ela não vai entrar pra família, ué? E em relação à fotografia, a gente percebe também uma fotografia de cores muito violentas, com cores chapadas de superfícies muito vermelhas, muito verdes, que fazem parte da arquitetura, do casario, digamos assim, ribeirinho ali, mas também tem referências numa certa estética de apreensão da Amazônia, que é uma estética contemporânea, que a gente conta, por exemplo, do Luiz Braga, do fotógrafo de Belém. Uma coisa para mim que era muito importante, assim, de fotografar a Amazônia, é que ela nunca fosse simplesmente uma Amazônia deslumbrante, de tirar o fôlego. As paisagens são sempre filmadas como um reflexo do que os personagens, como se sempre a paisagem te passasse uma informação do que o personagem está sentindo. Então venta quando eles estão atormentados, a floresta às vezes é assustadora quando eles estão com medo, às vezes é plácida e bonita num momento idílico, de romance, assim. Então, o mais importante era nunca ser belo pelo belo. O Adrian Tegido é uma fotografia que tem ganho prêmios, né? O filme estreou num grande festival e esse é um dos mais importantes prêmios de fotografia do mundo, na Estônia, e ele ganhou o prêmio de melhor fotografia. O Tegido é um dos grandes. E a gente concebeu muito de perto isso, né? Estudamos fotógrafos amazonenses. E foi um parceiro. Inclusive, ele já tinha fotografado o Órfãos do Eldorado, do Guilherme Coelho. Assim, o Milton
já conhecia bem o Tegido e virou um parceirão. Podia ser 2, 3. Milton, o Rio do Desejo é a sua estreia como roteirista? Sérgio Machado me pediu para escrever outros textos, porque o conto é muito seco, né, muito conciso, ele não daria para fazer um longa-metragem a partir de 5, 6 páginas. Então eu escrevi vários outros textos com outras personagens, com sonhos também da Anaíra e aí nós trabalhamos juntos. Quem participou diretamente do roteiro foi o Sérgio Machado, a Maria Camargo e o George Walker. Mas pela primeira vez, como você disse, eu escrevi um texto diretamente para um filme, quer dizer, pensando no filme. Teremos nós a oportunidade de ler esse texto que você escreveu algum dia? Quem sabe? Eu gostaria de escrever um livrinho a partir desses textos que serviram de roteiro para o Rio do Desejo. Mesmo que o roteiro não seja integralmente seu, você transformou em outra obra, né? O ponto de partida é o conto, sabe? Porque o conto gerou, vamos dizer, todas essas variantes, vamos dizer assim, né, em torno dos personagens, o acréscimo de personagens e também de situações, né? Porque a Anaíra, ela é, vamos dizer, uma espécie de centro principal vamos dizer, da história, né? E não tem nada a ver com... Ela não é uma mulher volúvel. Ela é apaixonada pelo Dalberto, né? Ela se casa com ele e tal, mas aí acontecem coisas, que é o imprevisível, o inesperado. A ausência dele durante muito tempo. A ausência dele durante muito tempo e a sedução também. E um jogo de sedução que, enfim, que faz parte do desejo. Queria aprender. Sim. É um filme sobre o sentimento, uma espécie de poesia do coração. Desde pequeno, escuto as histórias de Halim. A escrita lapidada, a atenção dramática e a força imagética da obra de Milton Ratum propiciaram adaptações feitas para diferentes linguagens e por diferentes ângulos. Será que toda vez que eu penso nela, ela também pensa em mim? Nos filmes Órfãos do Eldorado, baseado no romance homônimo, e O Rio do Desejo, a partir do conto O Adeus do Comandante, rivalidades amorosas com conotações incestuosas são amplificadas pela beleza inacessível, pela mitologia e pela brutalidade implacável da paisagem amazônica. Os gêmeos só estiveram unidos no ventre da mãe. A região norte do país, em especial a cidade de Manaus, também é cenário de Dois Irmãos, romance que igualmente expõe um arquetípico embate familiar, agora entre irmãos gêmeos. O romance contrapõe as vivências de imigrantes libaneses e personagens de origem indígena, tendo como pano de fundo as transformações do Brasil desde a Segunda Guerra até a ditadura militar. A primeira adaptação foi a peça Dois Irmãos, de 2008, idealizada pela atriz Beth Correia e dirigida por Roberto Lage, cujo teatro narrativo materializou no palco o narrador que ordena os complexos planos temporais do romance de Ratum. O livro também deu origem à minissérie de TV dirigida por Luiz Fernando Carvalho e aquela que talvez seja a sua mais sofisticada adaptação, a graphic novel Dois Irmãos, de Fábio Moon e Gabriel Bá. Em preto e branco, os traços angulosos e as superfícies duras dos desenhos traduzem toda a rispidez do conflito entre o revoltado e libertino Omar e o cerebral e ressentido Yaqub, cuja rivalidade fratricida nasce na juventude e devasta a família, ecoando as devastações da própria cidade de Manaus sob o influxo da modernização, do autoritarismo e da violência atávica da sociedade brasileira. Com um roteiro que seleciona o essencial do romance Dois Irmãos e respeita seu andamento melancólico, atravessado por irrupções de uma fúria destrutiva e crescente, a história em quadrinhos recebeu em 2016 o prêmio Eisner, considerado o Oscar dos quadrinhos. Por irônica coincidência, Fábio Moon e Gabriel Bá são também gêmeos, porém em perfeita sintonia, ao contrário da dupla de irmãos do romance de Milton Ratum.
a duração da luz do dia, o clarão crítico segredando a aragem, as cinzas das horas, o passarinho morto no canto do quarto. Dentro da caixa de sapato, eu crio uma redoma com gases e retalhos de panos guardados anos antes pela avó paterna. As feridas que a vida abre em cada peito, até quando eu delicadamente cutuquei suas asas quebradas e o brilho dos seus olhos escureceu. Como se o sagrado afã de viver se rompesse com o gesto do seu bico, fininho feito a agulha em que te costurei aquele pequenino travesseiro vermelho. Amigos e inimigos, no duro cerne urbano, atravessam a janela em que te recebia, inesperadamente zonza, e fui sendo a sombra do presente daquela manhã, daquele ato. A miséria assolava os seus calafrios, a farpa da madeira vinculada ao seu pavor. Foi fatal. Obcecada com amor, logo te escreveria. Continue pelos ares, meu grande amiguinho. Tente logo me ligar de vez em quando. E se o céu azul for demasiado longo no horizonte, não hesite em me contatar sobre o poder dos galhos e das ondulações das estações no alto. Por debaixo de suas planícies vejo a nosso encontro memorável como um quadro terminado. Nunca se esqueça disso e não se importe muito. Continue tentando zarpar desnecessariamente. Todos querem ser alegres e pousar em novos lugares, no enlace tardio do que aprecia. E quase dormindo, abocanha um fruto no bico, ardendo na conformidade. Não se esqueça de quem tanto lembrou de você, mesmo quando a maldade humana é infindável. E há os que se fazem de foice e os que são generosos, enfim. Eu me despeço, quase nada óbvia, e gostaria de te deixar um beijo longuinho pelas asas mornas. Que a liberdade não possa jamais nos distanciar. Sintaxe de uma perdida redenção transcrita. O afetuoso, pela força, é sempre afetado. O livro que eu vou indicar é um livro que eu tô lendo no momento, mas eu acho que já é o bastante para falar sobre ele. É Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, Novas Perspectivas. Ela apresenta o amor não como um sentimento, mas como uma ação. Essa ação que ela chama de ética amorosa, que é capaz de mudar e transformar não só as nossas relações, mas também a nossa sociedade coletivamente, pautada no respeito, no bem-estar coletivo e, além de ser uma ótima oportunidade de ler uma autora negra. Bom, o livro que eu vou indicar é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, porque eu nunca tinha lido nenhum livro antes disso e eu comecei a ler por ele. Faz pouquíssimo tempo que eu comecei a ler, porque antes eu só achava que não é legal ficar parado, eu preferia assistir filme, essas coisas. Mas quando eu li Percy Jackson, eu comecei a entrar no mundo da leitura e eu gostei muito bem, assim, muito, assim. Então, é o livro que eu indico. Eu acabei de ler um livro da Annie Ernaux e eu me interessei porque ela foi prêmio Nobel de Literatura, né, esse ano.
E eu estava na França, na casa de um filho que mora lá há muito tempo, li em francês O Lugar. Gostei muito, né? É o livro dela que eu mais indico. Depois do intervalo, uma conversa com o escritor Roberto Tadei sobre seu novo romance, A Segunda Morte. O Entre Linhas volta já. No romance A Segunda Morte, Roberto Tadei narra a história de um homem de quase 80 anos que decide fugir de um passado envolto em mistérios rumo a uma pequena cidade litorânea. Lá desenvolve-se uma narrativa que reflete temas como morte, finitude, luto e a devastação do poder masculino. Segunda Morte é seu terceiro romance, mas o que é uma segunda morte dentro do enredo do romance? Foi um livro que demorou um tempo para eu entender o que estava construindo ali e a ideia desde o princípio era esse personagem, que é o personagem principal do livro, que é um senhor de quase 80 anos, que pega um carro e vai para o litoral numa espécie de fuga. A ideia desde o princípio era, esse homem, ele praticamente já tinha morrido em vida. E chega um determinado momento que ele descobre que finalmente ele vai morrer, que ele está com uma doença ou algum problema que ele intui que será o final da vida dele, e aí sim ele foge daquilo que tinha restado da vida dele e vai para a praia esperar essa segunda morte. Mas ao longo do livro, ele espera que vai morrer rápido, mas não morre, demora, né? Ele vai lá, ele passa praticamente um ano inteiro nessa praia, nessa vila pequena, que é meio turística, meio vila de pescadores, como muitas praias que a gente tem no litoral brasileiro. E ele participa do final da vida de um outro personagem, né? Então teria uma outra possível leitura de que essa segunda morte é essa. Ele precisou acompanhar uma primeira morte para a sua segunda morte. Outra acepção possível também, que é o seguinte: assim como nós temos uma morte física convencional, existe também aquela ideia antiga, clássica, da boa morte, buscar uma maneira de concluir a vida se familiarizando com o fim, né? Porque o seu livro lança uma série de indícios sobre o passado dessa personagem, mas o que interessa, na verdade, é esse movimento crepuscular, né? A ideia da boa morte do personagem não era algo que eu estava investigando quando estava escrevendo. Muito pelo contrário, eu estava querendo que ele tivesse um final sofrido, assim. Tinha uma relação quase de expiação, digamos assim, né? Porque na minha cabeça, aquilo que eu tinha pensado do personagem era um personagem que tinha... Ele até fala isso, né? Pensa isso no livro, né? Ele tinha cometido uma série de crimes dos quais ele não se arrependia, né? Então não era uma opção, uma redenção para ele, nem mesmo uma boa morte. Em algum momento eu fui percebendo que tinha um pouco disso. Não era uma expiação, não era uma redenção, não era nem uma experiência transcendente. É interessante que você cria uma espécie de moldura que tem algo tanto do policial quanto do psicanalítico, de alguma coisa que deve se revelar, para depois abandonar isso para se ater à experiência fenomenológica dessa personagem, né? Quer dizer, é um livro, na verdade, que não tem essa dimensão, vamos dizer assim, do mistério, embora ele evoque um mistério para colher os efeitos de uma vida que tem uma singularidade, como todas as vidas, né? E na confrontação que cada um tem com a morte, que é sempre também singular, né? Uhum. É quase como se a gente não deixasse a explicação se colocar à frente da experiência. Eu não queria deixar que essa narrativa de transformação, que inevitavelmente estaria vinculada aos erros do passado, ao reconhecimento dos crimes, não queria deixar que isso tomasse a dianteira e assumisse uma importância muito grande no livro. O que eu queria era justamente a relação dele no dia a dia com aquele espaço, né? Então, o deslocamento do personagem no espaço é importante e o tempo em que ele permanece em deslocamento, né? E eu queria testar essa tensão possível de se criar a partir desse deslocamento.
como esse livro, A Segunda Morte, se relaciona com livros anteriores que você publicou, que também tem essa fuga, vamos dizer, do espaço urbano para regiões que são, vamos dizer assim, onde você tem uma existência como um ponto de fuga em relação à sociedade contemporânea. No meu primeiro romance, Terminar, eu levo um personagem, que é o personagem narrador principal, para o extremo do Brasil, lá para o Oiapoque, e do Oiapoque ele ainda caminha um pouquinho mais e vai até uma vila militar que fica numa cidade chamada Clevelândia do Norte, né? Então ali se passa uma história que é o limite do Brasil. No segundo romance, o Existe, Está Aqui, Então Acaba, eu levo o personagem para uma espécie de limite também, mas dentro do agreste pernambucano, quase como um limite interno do Brasil. E nesse terceiro romance eu levo o personagem para o limite do oceano, para o litoral. Nos 3 romances eu estou testando o quê? Os limites da civilização brasileira, ou seja, como esses sujeitos vivem nessas regiões onde a experiência é muito singular, ou seja, não se confunde com as experiências da metrópole. E, inevitavelmente, há uma relação muito intensa com a natureza nos 3 lugares, né? A ponto de essa relação, de alguma maneira, determinar o comportamento das pessoas na região. Que me parece que essa ainda é uma questão fundamental no Brasil e acho que para a literatura brasileira. Por isso que eu, enfim, não tenho histórias que se passam em metrópoles, porque me parece mais uma cacofonia de problemas do que, de fato, espaços onde a gente pode investigar o que se tornou o Brasil, o que aí está em movimento, o que está em movimento para se tornar ainda o Brasil. A Odisseia de Homero, obra fundadora da literatura ocidental, ganha a edição com notas explicativas do tradutor português Frederico Lourenço, que também vem vertendo do grego as Bíblias hebraica e cristã. O Primeiro Homem é o relançamento do romance de feição autobiográfica que o escritor francês Albert Camus, autor de O Estrangeiro e A Peste, escrevia quando morreu, em 1960, e que permaneceu inédito até os anos 90. As Mulheres do Meu Pai é o romance do angolano José Eduardo Agualusa, em que uma cineasta portuguesa, após descobrir ser filha de um célebre compositor, percorre a África buscando recompor sua trajetória. E Amizade é Também Amor reúne mais de 120 textos em que o poeta e cronista gaúcho Carpinejar reflete com sensibilidade e espírito crítico sobre os afetos mais fundamentais. O Entre Linhas termina com mais um poema de Mariana Basílio, que você já viu no programa de hoje. Paulista de Bauru, ela é autora de Nepente, Sombras e Luzes, Tríptico Vita e Mácula. Até a semana que vem. Todo escritor é um país estrangeiro. Quando ultrapassa os limites do seu coração, ao cutucar o fundo de um silêncio que escapa aos próprios sentimentos. Um estrangeiro de flores rasgadas no fundo do peito, nos pomares desérticos de antigos pensamentos. Mesmo sendo poeira, mesmo tendo um ar pueril que dissecaria um oceano, caminhando no céu que engole, na vida que esgana as contas de sangue, as gotas do tempo que não perdoam o côncavo dos dedos. Estrangeiro, ao sonhar alto demais num topo de voz que não se ouve e que nunca se imaginaria tão luzente. Em arqueiros de nuvens, a dançar ruas em carmins, em antigos passos, aos berros de pedregulhos, nos acalantos de casas que apertam nossas palavras contra o peito. A escalar o silêncio das águas, a ser navegante, a ser correnteza.